Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem, aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz esta questão. Quando cortamos cebola, ocorre desprendimento de SO2, né, que a gente tem aqui o dióxido de enxofre, que em contato com o oxigênio do ar se oxida a SO3 e o SO3, ao atingir os olhos, ele reage com a água ali presente, formando H2SO4, que é ácido sulfúrico, causando-lhes a ardor, né? Admitindo que certa quantidade de cebola produza 4,9 mg de ácido sulfúrico e que todo o enxofre presente no ácido ele seja proveniente de SO3, determine a massa em miligramas de SO3 que atingiram os olhos. Olha que questão, legal ela, tá? Então, olha só, aqui a gente vai fazer um exercício de estequiometria. A gente vai partir do princípio que todo o ácido sulfúrico que ele é formado, ele vem do SO3, tá? E observem que ele falou que isso acontece quando o SO3 ele entra em contato com a água, ele reage com a água. Então a gente vai fazer uma reação entre o SO3 mais a água para formar o ácido sulfúrico, o H2SO4. Isso aqui é uma reação em equilíbrio, né? Vai formar H2SO4. Bom, a equação ela já está balanceada. Se você fizer ela de cara assim, ó, você tem 1 mol de SO3 que vai reagir com 1 mol de água e vai formar 1 mol de H2SO4, tá bom? Sei que agora muitos de vocês podem estar espantados pensando, nossa, é formado ácido sulfúrico nos meus olhos. A concentração é muito baixa, a quantidade também, então assim, é uma coisa que só causa o lacrimejamento, tá? Então não é um ácido que vai corroer os olhos e nem nada do tipo. Então não precisa ficar muito preocupado com isso não, tá? Aqui nós temos os reagentes da nossa reação química, os reagentes. Nós temos aqui os produtos, no caso aqui é um produto, né, da nossa reação. E a gente vai descobrir a massa que a gente tem do SO3 e a massa que a gente tem do ácido sulfúrico. Quando eu falo massa, eu quero falar sobre as massas molares deles, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é calcular a massa molar do SO3 e a massa molar do ácido sulfúrico para que a gente possa fazer esses cálculos. Então eu vou fazer esses cálculos bem aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó, massa molar. Vamos colocar do H2SO4 e massa molar do SO3. Para calcular a massa molar, o que você vai fazer? Você vai separar os elementos que você tem dentro das suas moléculas. No SO3 você tem o enxofre e o oxigênio. No ácido sulfúrico você tem o hidrogênio, tem o enxofre e tem o oxigênio. Você vai pegar as massas atômicas de cada um desses elementos na tabela periódica. Então você vai ver que a massa atômica do hidrogênio é igual a 1, a massa atômica do enxofre é igual a 32, a massa atômica do oxigênio é igual a 16, e aqui novamente, ó, 32 e 16. Você vai multiplicar essas massas atômicas todas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Então, por exemplo, na molécula de ácido sulfúrico você tem 2 átomos de hidrogênios, porque tem um 2 na frente do símbolo do H. Na frente do enxofre não tem nada, significa que tem um átomo de enxofre apenas aqui no ácido sulfúrico, tá? Apenas um. Sempre que não aparece nada na frente dele, você entende que existe uma vez. E na frente do oxigênio tem o número 4, porque você tem 4 oxigênios. Então você vai multiplicar as massas pela quantidade de vezes com que eles aparecem. 2 para o hidrogênio, 1 para o enxofre e 4 para o oxigênio. 1 vezes 2 é igual a 2. 32 vezes 1 é igual a 32 e 16 vezes 4 é 64.
Se você somar todos esses valores, você encontra a massa molar, que para o ácido sulfúrico é igual a 98 gramas por mol. Essa é a massa molar do ácido sulfúrico. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora para o SO3. O enxofre eu vou multiplicar por 1, porque ele só aparece uma vez, não tinha nada na frente dele, ele aparece uma vez. E a massa do oxigênio eu tenho que multiplicar por 3, porque eu tenho um número 3 aqui ó, na frente do símbolo do oxigênio. Significa que ele aparece 3 vezes nessa molécula, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, 16 vezes 3 é igual a 48 e 32 vezes 1 é igual a 32. 2 mais 8 dá 10, sobe 1, desce 0, 4 mais 4 é 8, né? Vai dar 80. Então a gente tem 80 gramas por mol como sendo a massa molar do SO3. Descobrir essas massas molares, boa parte aqui das contas, né? A gente já vai facilitar. Por quê? Olha o que diz a questão. Causando o utilizador está admitindo que certa quantidade de cebola produza 4,9 miligramas de ácido sulfúrico. Então, no ácido sulfúrico, você vai ter que considerar 4,9 miligramas são quantos gramas? Vamos fazer essa conversão aqui, ó. 4,9 miligramas eu tenho de ácido sulfúrico, né? De H2SO4. Isso daqui, se eu for converter em grama, eu vou dividir por 1000, o valor que eu tenho. E aí, essa vírgula ela vai andar 3 casas, ó. 4,9 dividido por 1000. 3 casas, porque eu tenho 3 zeros no 1000, para a esquerda. 1, 2, 3. Vai dar 0,0049. Então, esse valor aqui, ó, 0,0049 gramas de ácido sulfúrico é a massa que você tem aí de ácido sulfúrico sendo produzida nos olhos aí de uma pessoa, tá? É um exemplo hipotético, tá bom? De ácido sulfúrico e que todo o enxofre presente no ácido seja... que todo o enxofre presente no ácido ele seja proveniente de SO3 e determine a massa em miligramas de SO3 que atinjam os olhos. Bom, então a gente vai fazer uma relação mesmo entre a massa dos dois. A gente sabe a massa molar do SO3, que são 80 gramas por mol. Eu tenho 1 mol apenas. Então eu tenho 80 gramas mesmo de SO3, segundo aí a nossa massa molar. Qual que é a massa que eu tinha massa molar do ácido sulfúrico? Eram 98 gramas por mol. Como eu só tenho 1 mol, então você tem 98 gramas de H2SO4. Só que a questão ela vem e pede assim, qual que é a massa em gramas de SO3 que você vai ter se você trabalhar com 4,9 miligramas de ácido sulfúrico? A gente converteu para grama para a gente ter a mesma unidade, ó. Então, com 0,049 gramas de ácido sulfúrico, eu quero saber qual que é a massa que eu vou ter do meu SO3. Para descobrir essa massa, a gente vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. Então, eu vou pegar o 0,0049 e vou multiplicar ele por 80. Vou pegar o x e vou multiplicar ele pelo 98. Vou começar por x vezes 98, coloco o símbolo de igual, sinal de igual, e vou fazer 80 vezes 0,0049. X vezes 98 é igual a 98 multiplicado por x. Já se você fizer 80 vezes 0,0049, vai ser igual a 0,392. 98 está multiplicando pelo x, ele vai passar dividindo para o outro lado da equação, pois assim a gente vai deixar o x isolado e vamos encontrar o valor de x, né? X é igual a 0,392 dividido por 98. X é igual a 0,004, né? 0,004 gramas de SO3. Terminamos mais um exercício de química, um exercício de estequiometria aí, relacionando massa. A gente fez a relação entre a massa do SO3 e a massa do ácido sulfúrico. Vamos relembrar algumas coisas. Olha, a primeira coisa que você faz, se você vai relacionar a massa em grama dele, você pega a massa molar do SO3 e relaciona com a massa molar do ácido sulfúrico. Só que a questão vem e me deu uma massa de ácido sulfúrico.
que eram 49 miligramas. Eu só converti para grama para colocar aqui, ó, grama embaixo de grama, tá? Então, eu pego esse 0,049 gramas de ácido sulfúrico e vou descobrir quanto que eu tenho do SO3 para formar essa quantidade aqui de gramas, ó, de ácido sulfúrico. E essa quantidade eu descubro a partir de uma multiplicação cruzada, de uma regra de 3. E aí eu tenho como resultado 0,004 gramas. Então, essa daqui é a massa de SO3 que a gente vai ter para produzir aqueles 49 miligramas de ácido sulfúrico aí através aí da lacrimejação da pessoa, tá? Nos olhos da pessoa. Beleza, pessoal? Bom, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais uma questão de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula e tchau, tchau!